Hoje o tema, né, é esse que está aparecendo aí para vocês, né, disputa de narrativas sobre a democracia, né, como que persuasão, né, utilidade e justiça, né, se manobram, são manobradas entre a truculência demagógica de um lado, né, eu já abro as cartas, representada por Cleão, né, personagem de Cleão, e o oportunismo pragmático do outro, representado esse pela personagem de Diodoto. Eu vou comentar cada um especificamente daqui a pouco. E para o segundo texto, né, dobrando a aposta, né, quando a prepotência, a bravata e o improviso passam a se tornar ou são feitos de política. Eu sei que é um exercício difícil para nós, a gente não sabe o que é isso, é algo que não acontece nem no nosso mundo, muito menos no nosso país, felizmente, assim como somos imunes à Covid, somos imunes também a esse tipo de coisa, né? Então, para nós é um exercício de abstração tremendo tentar entender como que essas categorias se manifestam no nosso contexto, né? Mas vamos lá. Antes de entrar de chofre, eu queria retomar alguns pontos que talvez tenham ficado pendentes lá na exposição da semana passada, do encontro passado, né? A primeira questão é que, por baixo daquela contraposição que Tucídides faz entre a proposta de Péricles, né, de uma democracia humanista, como eu chamei ali, e a visão dos atenienses, se a gente lê com cuidado, eu acabei não destacando isso para vocês, não tinha porquê, aí a gente teria que entrar em exame de vocabulário, né, mas se a gente lê com cuidado o texto, eu acho que todo mundo percebeu que há uma espécie de contraposição sugerida entre, de um lado, uma racionalidade pericleana, né, Péricles é um sujeito, né, eu mencionei a prónoia, né, no finzinho do encontro. Péricles é um sujeito que encarna uma espécie de previdência, né, uma espécie de visão de longo alcance, um projeto de longo alcance, né, ele pensa e pondera situações, ele consegue amarrar, né, diversos elementos e chegar a um ponto de equilíbrio, como eu mencionei. Então, de um lado, uma, entre aspas, racionalidade pericleana, e, de outro lado, uma passionalidade por parte dos atenienses. Né? Por parte dos atenienses, leia-se, tanto daqueles que o apoiam, quanto daqueles que depois vão conduzir a política externa ateniense após a sua morte. Né? Reparem que muitas vezes lá aparece expressões como os atenienses quiseram, né? Eles se irritaram contra Péricles, eles sofreram em privado por conta da sua decisão, quer dizer, a decisão racional, majoritariamente, Tucídides atribui a Péricles, e fica por conta dos atenienses, né, seguir de modo quase passional essa racionalidade pericleana. Ora, com a morte de Péricles, a gente vai ver que esse elemento, pelo menos para o historiador, evidente, eu não estou falando de história, estou falando de historiografia, né, o texto de Tucídides. No texto do historiador, esse elemento passional começa a ter cada vez mais peso na política externa ateniense, e isso vai agravando um quadro que já não era lá dos mais estáveis. Essa democracia vai sofrendo reconfigurações cada vez mais movidas por passionalidades evidentes, né? Hoje nós, filhos do século XX, filhos da psicanálise, a gente já, né, passou por vários carnavais desde a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que não há como separar de modo artificial, né, razão e emoção, digamos assim. Né? Uma é função da outra, uma se manifesta junto com a outra. Né? Mas para o historiador, entre aspas, né, uma liderança como Péricles encarnaria o predomínio da razão sobre a passionalidade. Ele é o sujeito que guia Atenas, né, ao invés de ser guiado por ela. E a população, por sua vez, encarnaria o contrário, né, aquela que manifestaria a racionalidade ao apoiar ou não esse tipo de liderança. Quando Péricles sai de cena, né, determinados indivíduos vão conseguir fazer valer a sua opinião com base, né, na mobilização dessas passionalidades. É nesse tema que a gente vai entrar hoje mais profundamente, sobretudo com a figura de Cleão. Tá? Eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, só a primeira ponte com o texto anterior, tentar visualizar esse predomínio cada vez maior do elemento dito, bem entre aspas, passional na tomada de decisões em Atenas. A segunda coisa que eu mencionei para vocês, a gente nunca pode
perder de vista, né, é que de Péricles para Cleão, né, nós temos também uma reconfiguração dos interesses políticos em jogo. Né? Eu disse lá atrás, Péricles era um sujeito que encarnava um determinado ideal de um determinado grupo social. Né? Ele conseguia aliar a população dependente, a população classe média baixa, falando sempre de cidadãos, lógico, a ideais que estão na beira de ser aristocráticos. Cleão pensa diferente. Né? Cleão é um sujeito que, enquanto Péricles estava vivo, já encarnava a oposição ao próprio Péricles. É um sujeito que já vocalizava outros interesses. A gente vai ver que ele pertence a uma outra facção social e tem outros interesses em mira. Tudo bem? Então, pensando nisso, tentando puxar esses dois ganchos, né, essa dualidade entre aspas, razão e emoção de um lado, né, e a reconfiguração de interesses de outro, o que a gente precisa ter em mente? Qual é o contexto, né, que a gente precisa ter em mente para falar dos textos de hoje, né, dessas passagens de hoje? Todo mundo acho que deve ter reparado, né, nos parágrafos anteriores ao 36, né, no próprio parágrafo 36 a coisa é mencionada. O que acontece ali? Né? Por que esse trecho é tão importante? Nós estamos, então, falando grosseiramente, no ano de 427 antes de Cristo, ou seja, 2 anos depois da morte de Péricles. Né? Péricles morre em 429, vitimado pela peste. 2 anos depois, Atenas enfrenta o seu primeiro, digamos, grande desafio internacional, fora a guerra, né, descontada a guerra contra Esparta, é o primeiro grande desafio de Atenas, né, o primeiro grande desafio para a cidade manter o seu império. Que desafio é esse? A chamada Revolta de Mitilene. Eu vou mostrar um mapinha para vocês, só para a coisa não ficar tão abstrata, e depois a gente volta para eu explicar onde eu quero chegar. O mapinha é esse daqui. Todos esses... um detalhe que eu também não mencionei na semana passada, mas vale a pena mencionar. Opa! Todos esses materiais que eu estou apresentando são materiais tirados da internet, né? São materiais de domínio público, são materiais gratuitos. Se vocês quiserem, depois eu deixo junto com os PDFs também. Né? Eu posso, sei lá, sincopar tudo e deixar num arquivo só, fica mais simples. Talvez eu faça, né, melhor fazer isso no fim do curso, aí vocês baixam um PDF só e já leva tudo de embrulho. Né? Então esse mapa não foge à regra. Esse mapa é o que a gente chamaria de mapa da, entre aspas, Guerra do Peloponeso. Né? Tem todos os cenários em que essa guerra se desenvolveu, e se vocês observarem, por exemplo, né, nessas pequenas marcações aqui, vocês têm os anos em que cada evento se deu, em que cada expedição, por exemplo, se deu. Então, a primeira expedição à Sicília, né, ficou famosa, 427, nesse mesmo ano, e depois a segunda, a desastrosa, entre 415 e 413, só para dar um exemplinho bobo. Tá? Mitilene, voltando, que é o centro do nosso texto hoje, ela está aqui, ó. É uma cidadezinha, né, entre aspas, a capital dessa ilha chamada de Lesbos. Sim, é a mesma ilha da poetisa Safo, né? Safo de Lesbos. É a mesma ilha em que teria vivido a poetisa Safo, tá? Então tá aqui a cidade de Mitilene, a cidade mais importante da ilha de Lesbos. O que acontece em Mitilene, né, que motiva esse choque entre esses dois homens, Cleão de um lado e Diodoto de outro? Né? Mitilene é uma oligarquia, é uma cidade governada por oligarcas que são aliados dos espartanos, aliados em tese, não aliados explicitamente. Por que não explicitamente? Porque formalmente, se vocês observarem nesse mapa, tudo que está em vermelho representa o Império Ateniense. Né? Todas as regiões em vermelho, inclusive aqui do lado do Mar Jônico, né? Todas as regiões em vermelho representam o Império Ateniense. Ora, qual é o problema de Mitilene? Qual é o problema de Lesbos em geral? A maioria dos estados aliados de Atenas são estados tributários, ou seja, são aliados no nome, né? A terminologia oficial é aliado, por conta da Liga de Delos, formada em razão das guerras médicas quase 100 anos antes, né?
Formalmente são aliados, mas na prática são pagadores de impostos, né? Quando Atenas surrupia, né, o tesouro da Liga de Delos, ficava na ilhazinha de Delos aqui, né? Quando Atenas surrupia o tesouro, traz para de si, né, e obriga esses aliados a pagarem tributo, né, você tem aí a passagem de uma aliança para a formação de um império. É isso que a gente está vendo em vermelho. Acontece que, dentre esses, bem entre aspas, aliados, você tem pelo menos 3 que gozam de um, digamos, estatuto especial, né? Quem são esses 3 e que estatuto é esse? Esses 3 são justamente a ilha de Lesbos, né, a ilha de Quíos e a ilha de Samos. Essas 3 ilhas eram já, durante a formação desse Império Ateniense, ilhas não só muito ricas, mas que possuíam uma frota considerável. Elas tinham uma marinha própria. Era uma marinha que não era tão potente quanto a ateniense, não era tão grande quanto a ateniense, né, mas também não era tão pequena a ponto de ser desprezível ou de ser facilmente controlável. Digamos, nós não sabemos os números exatos, mas digamos que se Atenas tivesse 500 triremes, né, um navio de guerra ateniense, Samos, Lesbos e Quíos teria cada uma 150. Quer dizer, está no meio do caminho. Elas não têm só 30, que seria fácil de cercar numa batalha, por exemplo, mas se elas se juntarem, 150 de cada uma, fazem frente contra Atenas, tá? Então são ilhas que têm, estou falando em números estimados, lógico, né? Não dá para falar em números absolutos, não sabemos. São ilhas que têm um poderio naval muito grande, então elas gozam de um estatuto especial. O que é isso? Elas são formalmente aliadas de Atenas, mas aliadas que prestam serviço naval, ou seja, serviço militar quando necessário. Elas não pagam tributos, tá? Elas gozam de uma condição, digamos, intermediária entre os totalmente submetidos e a própria Atenas, que é a que comanda todo esse império. Elas ficam no meio do caminho. Bem, voltando a Mitilene, né? Mitilene, essa cidade aqui da ilha de Lesbos, ela é controlada por oligarcas que estão louquinhos para se aliarem com os espartanos. E percebem uma oportunidade nesse ano de 427. Eles falam, bom, vamos aproveitar que Esparta está invadindo, né, com frequência os territórios atenienses, né? A gente viu a primeira invasão espartana na Ática, que provocou, né, está associada ao desencadeamento da peste também, enfim, né? E vamos aproveitar que Esparta está invadindo o território ateniense e vamos nos aliar aos espartanos e sair dessa aliança com Atenas. Essa saída, essa rebelião é chamada em grego, né, de apóstasis, né, a defecção de Mitilene, o afastamento de Mitilene em relação ao Império Ateniense. Ora, é óbvio que isso é um perigo. Para fazer uma comparação rápida, até meio grosseira talvez, pense nos movimentos separatistas como, né, na Rússia, não vou, enfim, né, pense em movimentos separatistas, como eles são reprimidos, pense em movimentos separatistas da Catalunha, por exemplo. Qual é o perigo de um movimento separatista hoje? É desencadear uma onda de separatismos generalizados. Claro, perigo do ponto de vista da nação unificada, bem evidente. Né? Do ponto de vista de quem quer separar, né, tem outras conotações. Né? Pensem que Atenas é essa, entre aspas, nação unificada. Né? Uma defecção de um aliado poderoso como Mitilene provocaria talvez uma reação em cadeia. É algo que põe quase que em xeque, né, o próprio Império Ateniense. Tá? A pergunta é, o que fazer diante dessa defecção? O que fazer diante dessa atitude de Mitilene, dessa atitude tomada pelos oligarcas, essa vontade explícita de abandonar Atenas e começar, inclusive, né, a construir fortificações, né, a recrutar aliados, né, muitos informantes começaram a levar a Atenas diversas notícias, olha, abre o olho com Mitilene, olha, abre o olho com esse cara está tentando alguma coisa, né, quer dizer, já estava público e notório que Mitilene preparava uma saída, digamos, brusca do Império Ateniense. O que fazer diante disso se você é ateniense, sobretudo se você é uma das lideranças dessa democracia ateniense? Bem, é exatamente por ocasião dessa revolta em 427 que Tucídides coloca em cena essas duas personagens, Cleão e Diodoto, cada um vocalizando um tipo de solução, cada um propondo um tipo de ótica a respeito desse problema e tentando encaminhar uma determinada solução.
Antes da gente entrar no problema, assim como eu havia feito na semana passada, não sei porque toda vez semana que vem, é sempre, né, semana passada o encontro anterior, semana que vem o próximo, sempre. Né, não sei porque o meu cérebro funciona com marcações de semanas, isso já, né, quem fez curso comigo em outros carnavais sabe que é recorrente, não sei porquê, enfim. Antes de entrar nos textos, né, eu queria só colocar mais um, assim como eu fiz com vocês, para a gente poder startar algumas discussões. Eu acho que todo mundo conhece, se alguém não conhecer, por favor, o faça, né? Está lá na bibliografia também, está linkado lá bonitinho. Esse textinho é um texto bem pequenininho, do Humberto Eco, chamado Fascismo Eterno. Né? É o texto de uma conferência que ele teria dado em 1995. Né? É um texto entre aspas, já antigo, né, mas não antiquado. É um texto surpreendentemente atual. Né. Vocês vão virar para mim e falar assim, bom, para que falar de fascismo? Né? O que tem a ver uma coisa com a outra, ainda que você tenha lido os textos que vêm na sequência? Né? Como falar de fascismo hoje em dia, ainda mais levando-se em conta que é um conceito que corre um risco tremendo de ser esvaziado, de ser um conceito vazio, né? Não dizer nada ou dizer tudo. Eu faria a seguinte distinção, e aqui eu vou pegar carona naquilo que a gente conversou no encontro passado. No encontro passado, se vocês lembrarem, né, a nossa preocupação, nosso foco foi sempre a ideia de democracia como uma postura, né, como um modo de viver, como uma poiesis. Né, eu resumi para vocês naquela palavra poiesis, que eu venho empregando desde, pelo menos, sei lá, 2014, 2015. Né? A democracia como um modo de estar no mundo, um modo de se relacionar com pessoas. Em bom português, eu estou mais interessado na democracia como narrativa, como argumento, né, como postura, como ideologia, para usar a palavra explícita, estou mais interessado nela como ideologia do que propriamente pelo seu aspecto institucional. Não me interessa tanto como funcionava a bulé, como funcionava a eclesia, mas sim o que é o pensamento democrático, né, que formas assume esse pensamento democrático, o que significa ser democrático, o que significa uma democracia. Tá? Do mesmo jeito que eu tentei enfatizar para vocês lá no discurso de Péricles o que era esse pensamento democrático, com relação ao fascismo, seja contemporâneo ou não, né, me interessa o aspecto ideológico do fascismo, a postura que leva ao fascismo, a mentalidade, talvez, que está por trás do fascismo, e não tanto o fenômeno histórico do fascismo. Tá? Então, se a gente fizer essa distinção entre fenômeno histórico de um lado e postura de outro, né, o fascismo como construção e postura, a gente vai ter algumas indicações bem interessantes. O que eu quero dizer? Onde eu quero chegar? O fascismo como fenômeno histórico, eu não preciso chover no molhado, né? É um evento, uma somatória de eventos, né, datada no tempo, né, que sucede a Primeira Guerra, em determinados países, Itália, Alemanha, Espanha, né, Brasil, talvez, enfim, com, né, ligeiras variações, Portugal, né, com ligeiras variações, e que, entre aspas, né, teve um fim com a própria Segunda Guerra. Bem grosseiramente falando, esse seria o fascismo como fenômeno histórico. Mas a despeito do fenômeno histórico, o que me interessa é a mentalidade por trás desse fascismo. Né? Mentalidade essa que você pode encontrar em várias ocasiões da história e que não necessariamente desapareceu com o fim desses regimes. Né? É uma mentalidade que se encontra, inclusive, né, não precisa chover no molhado, no Brasil de hoje, e que talvez tivesse também, né, correspondentes análogos na antiguidade. Não vou forçar a analogia, seria de um anacronismo tremendo, né, para não dizer esquizofrênico, tentar ver o que não existe onde não há, né, mas determinadas posturas, elas são recorrentes ao longo do tempo e acabam por se somar e dar origem a modos talvez violentos, talvez truculentos, talvez cínicos de governar ou de propor um governo. É esse o meu interesse, ver como que essa mentalidade acaba culminando não na formação de um projeto, né, não na formação de algo como proposto por Péricles, de novo, se estava certo, se estava errado, se era melhor ou pior é outra questão, não me importa entender a democracia proposta como um projeto,
por contraposição àquilo que não é projeto. E aqui eu já abro a carta que eu queria tratar. Eu estou entendendo o fascismo como a ausência de qualquer tipo de projeto, como uma espécie de regra que se manifesta quando um projeto não existe. O projeto seria a exceção. A construção paulatina, meditada, difícil, trabalhosa de um projeto democrático, isso ocorre de vez em quando, isso precisa de uma conjunção de fatores enorme. Agora, o comportamento truculento, o resolver no jeitinho, resolver na porrada, né, resolver do modo mais rápido, resolver pensando de modo curto, né, resolver buscando a solução rápida, ou seja, desafogo de ansiedade e tudo mais, isso me parece seja a regra. Se a gente não tomar cuidado, se manifesta na primeira oportunidade. E dá origem a todas as formas de cinismo, né? Um cinismo que ele não é hipócrita na relação pensamento-discurso, né? O sujeito diz exatamente o que ele pensa, da forma mais fria, da forma mais destrutiva, muitas vezes, aquilo que ele pensa, mas ele é hipócrita, sim, na relação entre pensamento e ato, né? Porque o sujeito diz uma coisa, mas é algo que vale para os outros, nunca para si mesmo. Né? Ele se comporta como um menino mimado, né? Para os outros, né, sei lá, quem não trabalha é vagabundo, mas o meu filho não. Né? Meu filho, ele está estudando, ele está fazendo XY, né, XYZ. A pomada de uso externo, vale para fora, não vale para dentro. Sem querer, como eu disse, forçar demais a analogia, eu vou deixar esse textinho para a gente refletir e ver se a coisa cabe ou não nos textos que vêm na sequência, tá? Então, não sei se todo mundo conhece, né? Nesse texto, Humberto Eco, ele elenca vários pontos, né, que conformariam essa postura ou essa mentalidade fascista, ou urfascista, né, como ele chama, né, essa espécie de arquétipo do fascismo que se manifesta em várias ocasiões, é só a gente não tomar cuidado, é só baixar a guarda, digamos assim. E os pontos 3 e 4 me parecem, né, muito significativos para a gente pensar o que vem na sequência e pensar também, né, o nosso contexto maior. Né. Ponto 3, problema do irracionalismo, o culto da ação pela ação, e a crítica, né, que é feita a qualquer tipo de pensamento mais ponderado. E ele cita vários exemplos que é só você trocar e adaptar o contexto, que, né, não requer grande dificuldade para analogia. Quando ouço falar em cultura, diz Goebbels, né, essa figura nefasta que todo mundo conhece, pego logo a pistola, né, porcos intelectuais, cabeças ocas, snobs radicais, universidades são um ninho de comunistas, né, o perigo do comunismo e tudo mais que a gente conhece, né. Outra coisa bastante significativa, ponto 4, né, na cultura moderna, a comunidade científica percebe o desacordo como instrumento de avanço dos conhecimentos. Para o urfascismo, o desacordo é traição. Ou está comigo ou está contra mim. Não é possível nenhuma via moderada, nenhuma via intermediária. Tá? Tentem somar esses dois fatores, se alguém tiver, né, em mente também os outros fatores mencionados por Humberto Eco, fique à vontade, mas tentem somar esses dois fatores e vamos ver aonde vai dar. Tá? Então, eu deixo esse texto para a gente startar alguma coisa e vamos direto para o texto de Tucídides. O que acontece, então, voltando em Mitilene? Diante da necessidade, da mesma pergunta lá, né, da peça, vocês lembram, né, eu coloquei uma situação de cataclismo é sempre um chamado à ação, né, o que fazer? E ao responder o que fazer, você responde automaticamente o que é política, né? Numa primeira assembleia, né, diante dessa situação, uma primeira assembleia em que estavam presentes, né, embaixadores de Mitilene, que haviam, né, foram até Atenas para tentar uma negociação, porque a própria defecção foi travada, a assembleia, movidos pela orgué, movidos pela cólera, pela raiva, percebam os elementos passionais, não há problema de novo. Movidos pela raiva, os atenienses tomaram a seguinte decisão: a decisão de exterminar todos os habitantes da ilha. Como lidar com a rebelião? Simples, provoquemos um genocídio. Eliminemos todos os habitantes da ilha. E a gente sabe, pelo texto de Tucídides, que quem advogou essa posição foi justamente esse cara chamado
Cleão, tá? Acontece que, né, inclusive os atenienses tomaram a decisão e mandaram um navio, né, uma trirreme, mandaram um navio para Mitilene, vocês lembram, né? Vocês têm que cruzar aqui o Mar Egeu, Atenas está aqui, Mitilene está aqui, mandaram um navio, né, saindo daqui do Pireu, em direção a Mitilene, justamente para executar essa ordem, né, para mandar a guarnição ateniense em Mitilene passar a fio de espada todos os habitantes da ilha. Enfim, acontece que, um dia depois, né, os atenienses tomam uma medida que era inusual, né, não era necessariamente ilegal, mas era inusual, né, você rever a decisão de uma assembleia. Isso não era uma medida lá muito, não havia nenhuma determinação explícita de que não pudesse ser feita, mas era algo completamente inusual. Né, tomou-se uma decisão, ela se cumpre, né, não se volta atrás na decisão, sobretudo quando tem um navio indo em direção à ilha para cumpri-la. No dia seguinte, porém, né, os atenienses se arrependeram. De novo, outro elemento passional, a metanoia, né, a mudança de pensamento. Se racional ou não, outro problema, mas né, parece algo passional, movido pela compaixão, como Cleão vai dizer depois. Né. Os atenienses se arrependeram, né, porque, movidos por reflexão, depois por compaixão, né, eles pensaram que a decisão foi cruel e grave, né, de destruir uma cidade inteira, e não apenas os culpados. E os atenienses chamam, então, uma nova assembleia para deliberar. Né? Pareceu exagerado matar todo mundo, vamos ver quem que a gente vai matar. Esse é o grande problema da revolta de Mitilene. A questão é, quem vai falar, né, nessa situação? Você tem, de novo, um cenário configurado. De um lado, uma figura como Cleão, e de outro, essa figura como Diodóto. Né? Tucídides coloca na boca deles dois as várias posições antagônicas. Provavelmente, né, vários outros oradores tenham se manifestado, né, mas Tucídides resume a posição de todos eles nessas duas figuras que se contrapõem. Né. O que eu queria chamar a atenção de vocês agora? Né? Tentem ver como que esses sujeitos, ao mesmo tempo, se afastam daquele projeto de Péricles, né, mas ao se afastar, ecoam várias das ideias de Péricles, ainda que numa chave diferente, né, numa chave que pode ser lida de outros modos. Eu vou tentar amarrar isso no final. Tá? Tentem perceber como vários pontos dos discursos de Péricles estão por trás dessas falas e como que, né, no final, a gente vai tirar uma conclusão talvez surpreendente. Vamos lá. Cleão é o primeiro que fala. Como que Tucídides caracteriza Cleão? Né? Ele havia conseguido a aprovação da moção, no sentido de serem mortos todos os mitilenos. Ele é o advogado do extermínio. Né? Ele, que não era somente o mais violento dos cidadãos, mas também o mais persuasivo para a multidão na ocasião. Ele era o mais ouvido pela multidão, violento e persuasivo ao mesmo tempo. Parênteses. Que Tucídides tivesse lá suas divergências com Cleão, isso é mais ou menos evidente ao longo da obra. Né? A luz que Tucídides projeta sobre Cleão é a mais negativa possível. Né? Se você olhar o livro 4, né, o finalzinho do livro 4, você vai ver que, muito provavelmente, Tucídides foi exilado de Atenas por conta de uma briga, talvez pessoal, com Cleão. Então pode ter aí um resto de ranço pessoal em relação a essa figura. Pode ter essa questão na jogada. Tá? Tucídides foi um comandante militar na guerra, ele lutou em Anfípolis, perdeu, né, e por conta dessa derrota que ele sofreu, ele talvez, a gente não sabe, não tem dados mais concretos, talvez ele tenha sofrido um processo por conta de Cleão, né, isso tenha dado pepino. Né. Cleão, então, é representado por Tucídides sob essa luz negativa, para não dizer nefasta. Né, e ele abre o seu discurso de uma maneira quase que bombástica. Né. Reparem no que ele diz, né, logo de cara. Eu vou só grifar alguns trechos, né, e depois eu vou comentar. Esqueci de comentar também no encontro passado, mas as cores que eu uso para grifar os trechos são meramente por razões didáticas, né, não tem nenhuma contraposição entre, sei lá, cor X mais importante, cor Y menos importante. Tá? É meramente por razão didática, não tem hierarquia entre elas. Então diz Cleão, né, muitas vezes eu senti que a democracia
é incompatível com a direção de um império. Isso lembra algo que nós já vimos, né? Nosso império é uma tirania, né, cuja manutenção é injusta, né, mas cujo abandono é perigoso, está na boca de Péricles, né? Vocês, atenienses, vocês são incapazes de ver que o vosso império é uma tirania imposta a súditos que vos obedecem, não porque querem, mas porque têm medo, né? Súditos que obedecem contra a própria vontade, tudo bem? Eles não estão ali porque eles, que lindo, adoramos Atenas. Não, eles estão ali porque eles não podem pensar de outra maneira. Pior, diz Cleão, né? Como conduzir esse império? Né, com boas leis, né, mas que são flexíveis, ou com leis meia boca, mas que são durativas. Ele diz, leis imperfeitas, mas imutáveis, tornam uma cidade mais forte que leis bem feitas, mas sem autoridade. A ignorância combinada com a modéstia é mais útil que a astúcia unida ao atrevimento. Quase sempre as cidades são melhor governadas pelos homens simples que pelas inteligências mais sutis. Lembra alguma coisa que vocês conhecem? Quer dizer, para que pensar? Para que perder muito tempo tentando refinar uma decisão, ou ponderar uma decisão? É melhor alguma coisa curta e grossa, porém efetiva, do que qualquer tipo de decisão ponderada, porém sujeita à contradição, sujeita, né, a qualquer tipo de deliberação. Em bom português, dá para perceber o afastamento em relação a Péricles, né, daquela democracia humanista que se via como escola de toda a Grécia. Nós temos um sujeito falando, não tem que pensar muita coisa, né, nós temos que ir para a ação e acabou. Eu acabei não comentando, vale a pena mencionar, Cleão, ele é um aristocrata como Péricles, né, ele nasce numa família aristocrática, porém, né, a sua riqueza, ele seria de um grande empresário, né, ele é um sujeito curtidor de couros, né, o pai, ele herda do pai uma rede de curtumes, quer dizer, é um sujeito que está mais alinhado com os curtidores, com os empresários, do que provavelmente com a aristocracia, e ele fala para as pessoas, para o grupo, né, que talvez esteja movido por esses interesses dos empresários, tá certo? Ele é um sujeito, digamos, se Péricles seria a visão de longo alcance, a prónoia, Cleão é um sujeito de visão mais estreita, mais imediatista, tá? Eu acho que esse é o ponto principal. Mas ele continua, né? Eu, porém, mantenho a minha opinião, e me admiro daqueles que propõem debater novamente a questão dos mitilênios. Eu mantenho a minha opinião, parece até Péricles falando, né? Eu me mantenho onde eu estava. Só que vejam a sombra de Péricles, digamos assim, né? Me admiro que vocês queiram debater de novo a questão dos mitilênios e assim provocar delongas que só interessam aos culpados. Para que perder tempo com isso? Vamos direto para os finalmente, né? A cólera, a raiva, no original do ofendido, contra o ofensor, vai se amortecendo com o passar do tempo. Ou seja, então é para tomar uma decisão com base no ódio, com base na cólera, com base na raiva. Ou seja, o ódio como motivador de alguma coisa, é isso que ele está propondo? Sim, é isso que ele está propondo. Vamos aproveitar o primeiro ímpeto de ódio, o primeiro ímpeto de raiva. É isso que motiva a ação, tá certo? De novo, contrastem com Péricles. Né? O Péricles que, no final do seu discurso, chega à seguinte conclusão: olhem a potência de Atenas, né, e apaixonem-se pela cidade. Né? Um Péricles que tem, depois de todo o argumento racional, o amor como referência. Cleão, no início do seu discurso, quase que de modo abrupto, né, diz: temos que aproveitar essa raiva contida e temos que descarregar essa raiva da maneira mais rápida possível. Tudo bem? Dá para ver a contraposição? Ele continua. A culpa do problema, né, ele vai dizer por que Atenas, né, não consegue manter o império direito, é vossa. Sois maus organizadores desses torneios, pois preferis ser espectadores de palavras, de ouvintes e fatos, decidindo sobre ações futuras de conformidade com a versão de hábeis oradores interessados em apresentá-las como factíveis, e vendo fatos consumados à luz de críticas brilhantemente formuladas, dando assim mais crédito à versão que ao acontecimento visto com vossos próprios olhos. Gostais não somente de ser enganados por propostas novas, mas também de negar-vos a seguir as já aprovadas, escravos que sois de toda originalidade e desdenhosos da rotina. O que ele está dizendo para os atenienses? Né?
Vocês gostam de novidades, vocês gostam de frivolidade, vocês gostam de falar e ouvir o som da própria voz. Em bom português, é de um desprezo tremendo pela própria deliberação democrática, né, a deliberação na Assembleia. Isso aqui é perda de tempo, vamos logo passar a ação, vamos exterminar os mitilênios. Para que perder tempo discutindo o que é melhor, para que discutir o que é abstrato? Para além do lado, né, fundado no ódio, fundado no irracional que isso traz, vejam o paradoxo. Ele tem que fazer isso se utilizando de que meio? Do próprio discurso. Se utilizando justamente no meio que ele critica. Vocês percebem o paradoxo? O paradoxo é esse que não vai demorar para ser cobrado. É o que Diodoro vai fazer logo na sequência. Quer dizer, ele precisa do discurso até para falar isso, até para defender o ponto de vista contra o discurso. E aqui nós temos um problema maior ainda, né? A democracia é o único regime que permite, entre aspas, inclusive a proposição da sua própria abolição. Né? Uma tirania, não. Uma tirania, um tirano jamais permite que alguém critique a própria tirania. Né? Aliás, tanto mais forte a tirania, quanto mais ela reprime. A democracia, justamente por ser democrática, ela traz em si o germe da própria autodestruição, como a gente vai ver no livro 8º, né, no 4º encontro. A democracia, no caso ateniense, a democracia direta, a democracia indireta também, enfim, mas isso é outro carnaval, ela traz em si a possibilidade de você propor, inclusive, a destruição dela própria. Tá? O que Leão faz é quase que tripudiar desse paradoxo. Ele defende, né, que discursar é perda de tempo, discursando. Tudo bem? E essa contradição vai ficar evidente cada vez mais. Cada um de vós deseja ser sobretudo orador. E aí ele vai, né, tecer a crítica que nós não conhecemos, repito, né, felizmente nós vivemos num país que valoriza a educação, que tem ministros de educação brilhantes, né, que tem um governo empenhado pela educação, né, nós vivemos nesse contexto cercado, né, é uma biblioteca fundada por dia, né, nós temos, né, esse apreço nunca se teve esse país, então nós vimos o que Leão está falando, tá certo? É difícil até de imaginar onde ele quer chegar com essas bravatas, tá? Mas não vai parar por aí, vamos lá, tá? Enfim, né, ele vai dizer, vai comparar os atenienses quase que a crianças, né, ele vai dizer que os atenienses parecem alunos de sofistas muito mais do que homens de verdade deliberando. Por quê? Porque homem de verdade, né, gosta de armas e máquinas agrícolas. Homem de verdade quer um 38 para sair dando tiro, para sair fazendo de tudo. Né? Esse é o homem de verdade, né, não só de Atenas. Mas, enfim. Né, desculpe o desabafo, eu preciso... Né, deixa eu tomar até uma água para dar um tempo. Voltando à vaca fria. Depois de criticar, né, a postura dos próprios atenienses, leia-se Atenas de um modo geral, ou a facção que o apoia, que eu não vou fazer mais a distinção, acho que, né, cada um tira a analogia como quiser, nós não temos maiores dados sobre quem estava ouvindo Cleão e o que pensava, né? Ele passa a discutir, do seu ponto de vista, né, a importância de ir lá e exterminar os mitilênios. Né? Por que seria importante fazer o que ele propõe? Né? Ir lá e destruir todo mundo sem piedade e fim de papo. Desde o começo, os mitilênios nunca deveriam ter sido tratados por nós com mais consideração que os outros aliados. Aquela história que eu contei no começo. Né? Eles ocupam um nível intermediário entre Atenas, que manda, e os outros que estão submetidos. Né? Assim, jamais teriam demonstrado tanta insolência, pois é próprio dos homens, em qualquer caso, desprezar a consideração e admirar o rigor. Né? Lembra, ele está um passo de Maquiavel. Né? Se você tiver que escolher entre ser temido ou ser amado, prefira ser temido. Né? O temor impõe respeito, o amor não necessariamente. A distância para Péricles só aumenta, tudo bem? Ele ecoa, ele reverbera palavras de Péricles, mas eu já abro a carta, ele reverbera em chave macabra. Tudo bem? Ele reverbera palavras de Péricles, mas para matar alguém, para exterminar alguém. O que Péricles constatava, né, apontando o perigo, ele, Cleão, constata para tripudiar, se não para aprofundar. Então é a chave macabra. O que fazer com os mitilênios, então? Como é que eu tiro esse negócio daqui? Eu queria ler o... Enfim. Castigai-os, portanto, enquanto é tempo, de maneira compatível com seu crime. E não culpeis os aristocratas absolvendo o povo. Aristocratas aqui, os oligarcas, né? Povo é sempre essa contraposição permanente ao longo de toda a história, né? A oligarquia de um lado,
quando leia-se povo, democracia do outro, né? Ou facção popular e facção, né, oligarca. Ou, se você preferir, ricos e pobres, como vai aparecer, né, naquele tratado atribuído ao velho oligarca. A democracia como regime dos pobres. Tá? Essas contraposições são quase que recorrentes nas obras do período, né? Então, absolvendo o povo, pois todos os atacaram. E se o povo houvesse pendido para o nosso lado, agora estaria sendo reconduzido ao poder. Mas o povo pensou que havia menos risco em compartilhar o perigo com a minoria e se juntou a ela na rebelião. Pensai, além disso, em vossos aliados. Se não infligirdes àqueles que se revoltam espontaneamente um castigo maior que a quem se rebela sob compulsão dos inimigos, qual deles não se revoltará sob o mínimo pretexto se as alternativas forem a liberdade em caso de sucesso ou em caso de fracasso, nada a sofrer de irreparável? Em bom português, o que ele está dizendo? Né? Por que da chave macabra? A democracia ateniense na boca de Péricles era um paradigma, ela era um modelo, ela era um exemplo para toda a Grécia. O que Cleão está dizendo é, vocês têm que provocar uma punição exemplar contra os mitilênios. Uma punição de tal grandeza que ninguém mais ouse sequer cogitar a possibilidade de uma revolta. Ou seja, usemos a força a nosso favor. Não basta intimidar com a pressão que essa força exerceria. Você tem que ir lá e botar em prática. Né? Ele vai aparecer no texto dele, eu não me recordo exatamente aonde, agora, depois se alguém quiser eu procuro aqui, eu estou com o texto grego aqui do lado, mas vai aparecer no texto dele a mesma palavra que aparece na boca de Péricles, paradigma, né, significando a punição exemplar, a punição paradigmática, a punição que inibe qualquer outra tentativa. Por isso que eu estou insistindo nessa leitura de Cleão como a chave macabra, né, em relação ao texto de Péricles, tá certo? E continua. Insisto, portanto, como tenho feito desde o princípio, em que não haja uma reversão em nossa decisão anterior, e em que não vos deixeis levar mais nocivo, ele constata, exercemos o império como Péricles, né, mas há 3 sentimentos domínio passional, né, que são nocivos. O ódio é bom, tudo bem? Na cabeça dele, na voz dele, o ódio é bom, e para quem o apoia também, né, odiar é importante. O que é nocivo? A compaixão, o encanto da eloquência e a clemência e a piedade. Tá? Esses são nocivos. O bom é ser violento, o bom é ser macho, o bom é ter 38 na cinta, né? Você com essa arma na mão, mas tudo bem, deixa pra lá. Quanto aos oradores que encantam com sua eloquência, terão outras oportunidades de exibi-la em assuntos menos importantes. E não quando a cidade pagará por um prazer efêmero um alto preço, enquanto eles ganham um bom salário por suas falas agradáveis. Lembra alguém? Né, esses intelectuais, esses oradores que falam demais e ganham para isso, né, se divertem enquanto os outros se lascam, põem a cidade a prêmio apenas para fazer valer suas opiniõezinhas, né, suas inteligencinhas e tudo mais que a gente conhece. Né. Tentem juntar vários ministros numa única personalidade e talvez a gente tenha, né, alguns Cleões do mundo moderno. Mas vamos voltar ao texto, né. Eu sou, parênteses, historiador que adora anacronismo e paradoxo, né? Mas deixa para lá. Eu me formei na história, trabalho nas letras, mas é melhor eu não continuar. Vamos lá. Eu gosto de ler texto, né? Eu gosto de, né? Direi numa palavra: se aceitardes meu conselho, fareis não somente justiça aos mitilênios, mas também, ao mesmo tempo, o que nos convém. Essa frase é central no discurso de Cleão, né? Justiça e utilidade lado a lado, né? Dike, em grego, a justiça, e xinferon, toxinferon, né? O útil ou a utilidade ao mesmo tempo. Reparem o que está por trás da boca de Cleão, né? Eu sou justo, né? Ser justo, ou sentir-se justo, né, e fazer o que é útil ao mesmo tempo, é também um comportamento que leva a uma mentalidade fascista, nós sabemos, né, eu sou justo, o mundo inteiro é injusto, né, eu estou certo, o mundo inteiro está errado, né, de novo a visão, né, míope, para dizer o mínimo, da realidade dos próprios atos, mas deixa para lá. O ponto central de Cleão é unir justiça e utilidade numa mesma ação. Né? Vamos lá, exterminemos os mitilênios, que isso é ao mesmo tempo justo e útil, ou seja, isso é eticamente recomendável e politicamente recomendável.
Preciso insistir em por que ele é uma espécie de, na minha leitura, enfim, né, por que ele é uma espécie de Péricles em chave macabra, né, a justiça e a ética, né, ou a ética e a política norteadas pelo extermínio, norteadas pelo uso da força e pelo emprego do ódio, né, pela truculência como modo de política, continua. Se decidirdes de outra maneira, não obtereis a sua gratidão, mas ao contrário, estareis decretando vossa própria condenação. Pois se esse povo tinha o direito de rebelar-se, não poderíeis exercer o império. Em tese, ele tem razão. Né? Em teoria, ele tem razão. Quer dizer, se os mitilênios puderem se rebelar, isso significa automaticamente que Atenas não é forte o suficiente para mantê-los dominados. Veja, isso já estava na boca de Péricles também. Péricles já havia constatado, quer dizer, vocês têm que manter a tirania sobre os demais aliados, né, caso contrário, a própria Atenas não se mantém. Agora, confessar isso de modo como Cleão confessa, né, ou utilizar isso como canal para extravasar o ódio, a força e tudo mais, é um outro passo. Péricles constatava, Cleão instrumentaliza. Vocês percebem a diferença? Tá? Se, porém, com ou sem razão, ainda estáis resolvido a exercê-lo, então deveis punir esse povo mesmo contra a equidade, apenas por vosso interesse. Ou devereis desistir do império e viver sem riscos como homens virtuosos. Mesma coisa, outro eco de Péricles. Né? Quer dizer, não, o que está em jogo não é a equidade, não é a justiça absoluta, não é a igualdade de modo geral. É um tipo de justiça, ou seja, uma justiça muito parecida com aquela que o próprio Cleão critica. Né? Na boca de vários sofistas, qual que era a definição de justiça? A gente ouve recorrentemente. Né? Fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos. Sócrates vai questionar isso. Ele fala, pô, peraí, como assim? 2 pesos e 2 medidas. Mas aí a gente já está dando um passo. Né? A gente tem que entrar no platonismo, é uma outra esfera. Cleão, apesar de criticar sofistas indiretamente, naquela passagem, né, eu contei os paradoxos, né, dizer que os atenienses gostam de ser alunos dos sofistas, apesar dessa crítica, né, ele, entretanto, defende uma noção de justiça que é muito mais afim a essa dos sofistas do que de uma justiça socrática. O que é justo? Aquilo que me interessa, né, aquilo que para mim é útil, aquilo que me convém. Isso é justo, né, fazer bem aos amigos. O que é injusto? Né? Qualquer outro tipo de equidade, colocar mitilênios e atenienses no mesmo plano. Né? Fazer bem aos amigos, leia-se para mim, né, e para os meus, fazer mal aos inimigos. Se você quiser chamar isso de razão cínica, se você quiser chamar isso de mentalidade fascista, fique à vontade. Né? Tudo bem? Eu acho que dá para fazer a ponte tranquilamente. Acabou por aí? Não, tem mais um pouquinho. Né? Ele diz, para encerrar com todas as letras, vingai-vos hoje sem fraquejar. É vingança mesmo, né? É uma punição exercida na forma de vingança, tá? É chave negativa mesmo no original, timoria. Tá certo? A palavra é timoria, o verbo é etimoreis, né? Timoria, realizar a vingança, não é simplesmente uma punição. Isto servirá de paradigma. Atrás dessa palavra está o paradigma lá do Péricles. Né? Isso servirá de exemplo, claro, aos outros aliados, no sentido de que os rebelados serão punidos com a morte. Qual é a preocupação de Cleão? Punir da maneira mais eficiente possível, de modo que ninguém mais se revolte, ninguém nem cogite, né, qualquer tipo de revolta. Por quê? Porque na sua cabeça, ou na cabeça do seu grupo, o ódio mantém o império. Né, a força mantém o império. É só sob coerção, né, que todos os aliados, né, continuam sob o domínio de Atenas. Tá certo? O problema é que essa posição, acho que todo mundo já consegue visualizar, ela traz em si vários problemas, que não são só aqueles paradoxos que eu apontei lá em cima. Né? Até onde vai esse ódio? Até onde vai essa força? Até quando você vai... Né, Atenas, para nem falar, né, para nem cogitar se Atenas teria força suficiente para se indispor contra tudo e contra todos. Né? Aliás, quando ela começou a tentar fazer algo desse tipo, né, a derrocada foi muito mais acelerada. Tudo bem? Como eu disse no começo, não demoraria, né, não demorou muito para as falhas do discurso de Cleão, para os vários buracos do discurso dele serem cobrados, ou seja, para a fatura ser cobrada. Né, para alguém chegar e perguntar, falar, é mesmo? Né, é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo. Tá? E Tucídides simboliza, sintetiza essas críticas, né, aí nós não sabemos se houve outros oradores ou não, mas ele sintetiza essas críticas na fala do sujeito que ele apresenta na sequência.
sujeito chamado Diodoto, filho de Eucrates. Tá? Só um parêntese aqui, antes da gente continuar. Não sabemos quem é esse sujeito chamado Diodoto. Né? Nós sabemos uma coisa curiosa sobre ele. A única vez que ele aparece num texto antigo é aqui, nesse texto de Tucídides. Ele não é mencionado por mais ninguém. Tá? E é uma personagem cujo nome é curioso, para dizer o mínimo. Tá? É um nome que tem uma forte carga alegórica. Veja, eu não estou dizendo que Diodoto é uma alegoria. Não estou dizendo que ele significa algo além de uma personagem real de carne e osso. Talvez significasse. A questão é que o nome dele e o contexto em que ele é apresentado e o fato de ele não aparecer em texto nenhum, ele nunca mais é mencionado, né, aponta para uma forte carga que pode ser lida de uma outra chave. Deixa eu dissecar isso para ver se fica mais claro. Se você quebrar a palavra, Diodoto em grego significa literalmente aquele que é dado por Zeus. Dios, de Zeus, né? Dotos, dado por, né? Vem do verbo didome, né? Dar para alguém, dar como um presente, né? Dado por Zeus. Ele é filho de Eucrates. Se você quebrar também significa o bom governo. Eucracia, né? O bom Eucratos, né? O bom domínio, bom governo. Quer dizer, o bom governo dado por Zeus, tudo bem? Se traduzir, entre aspas, o nome dele e do pai dele, você teria alguma coisa como bom governo dado... dado por Zeus é filho do bom governo, alguma coisa assim, né? Quer dizer, você tem uma forte carga alegórica por trás desse nome. Não estou dizendo que ele seja uma alegoria, estou dizendo que você consegue ler o que vem na sequência e a própria entrada dele em cena como se fosse quase que uma alegoria. Tudo bem? O fato é que Diodoto, ou Diodoto, é o sujeito que, na boca de Tucídides, se contrapõe a Cleão. Né? Ele coloca como o antagonista de Cleão. Em termos formais, essa estrutura que Tucídides monta é chamada de antilogia. Usando mais ou menos de modo recorrente a partir de agora. Né? O que é uma antilogia? Anti na frente de. O que é um anticristo? Aquele que se põe na frente do Cristo, aquele que se põe no lugar do Cristo, por extensão, aquele que é um contra o Cristo. Tá? Não é contra originalmente, esse sentido é secundário. É aquele que se põe na frente ou no lugar de alguém. Né? Uma antilogia é um contradiscurso. Né? Então, discurso A e discurso B, que se contrapõe a esse discurso A. Tá? Então, o par de discursos, Cleão de um lado e Diodoto do outro, significa uma antilogia, né, formada por Cleão e Diodoto, tá certo? Se Cleão é a voz da truculência, Cleão é a voz desse ódio encalacrado, mas Cleão é a voz da força, Diodoto vai ser, entre aspas, o bonzinho da história, vai ser o mocinho da história. Calma, muita calma nessa hora, nem tudo é preto no branco, nem tudo é tão contrastado assim. A obra de Tucídides, eu volto a dizer, é um dos textos mais densos que nos chegaram na antiguidade. Eu arriscaria, eu diria tranquilamente, é um texto aberto até hoje, né, e é um texto que se presta a várias leituras, não dá para a gente fixar tudo numa só. Vamos ver o discurso dele e ver os argumentos que ele elenca contra Cleão. Ele diz lá, né, Diodoto a gente precisa ler quase que em full, né? Porque tem várias coisas que tocam em vários pontos e não dá para passar rapidamente. O discurso de Cleão é mais ou menos previsível, ele é anti-intelectualista de um outro e calcado na força de um lado, né? E calcado na força do outro. O de Diodoto é bem mais matizado. Não reprova os proponentes da reconsideração no caso dos mitilênios, nem elogiam os que se opõem a um segundo debate sobre assuntos da maior importância. Né? Ele não reprova, né, de um lado e não elogia do outro. Ele tenta se manter como uma espécie de linha intermediária, de saída. Reparem, eco de Péricles também. Né? Eu venho insistindo na figura que fica no meio, como solo, né, entre várias facções que se opõem, tá certo? Não reprovam nem elogio. Ele, de saída, se arroga um lugar muito semelhante ao de Péricles, tá? Mas vejam que os ecos também vão para outra linha. Pois os dois obstáculos mais contrários a uma deliberação sensata são a pressa e a raiva, no original, né, e a paixão. Vejam, de um lado a deliberação sensata, de outro lado a ansiedade e a raiva, né, e o ódio, tudo bem? De saída ele já bota a mão no peito de Cleão, do tipo, olha, calma lá,
né? Uma coisa é tentar resolver no grito, na força, na pressa e tudo mais. Outra coisa é pensar como se deve, tá certo? Você vai falar, ufa, né, Diodoro é a voz da razão. Sim, ele é a voz da razão. Agora, o problema é o que significa essa razão. Essa razão talvez também não seja lá tão palatável quanto nos parece. Mas calma, vamos devagar. Né? Com efeito, né, uma anda geralmente em companhia da leviandade, né, a pressa. Né? Todo sujeito muito apressado acaba por ser frívolo em determinado ponto. E a outra da obsessão e estreiteza de espírito. Precisa ser mais explícito. Né? Quanto às palavras, quem sustenta que elas não guiam nossas ações é ignorante ou defende algum interesse pessoal. Em bom português, ou é tolo ou é cúmplice, né? Se porta como os eleitores de determinados candidatos, né? Ou é idiota, né? Ou é ingênuo, ou é burro mesmo, para falar português, claro, ou é cúmplice, ou está ganhando alguma coisa. Não dá para ter meio termo, tá? Diodoro vai no ponto, né? Ignorante se crê que existe outro meio de lançar luz sobre a incerteza do futuro. Defensor de interesses pessoais, se desejando impingir uma proposta desonesta e não podendo falar bem de uma causa má, consegue ao menos caluniar bem e assim intimidar seus opositores e ouvintes. Vocês percebem como ele, de cara, coloca os pingos nos is em relação a Cleão? Né? Ele está dizendo, isso não é uma proposta, né? Isso é uma tentativa de intimidação. Isso é uma chantagem, em bom português. Isso é uma tentativa de fazer valer o seu interesse travestido de argumento racional. Né? Travestido, para quem te ouve, para quem te aprova, de racionalidade. Ou seja, isso é uma forma de pensar pequena, é uma forma de ver as coisas de modo muito estreito, sem ponderar as consequências que essa atitude pode ter. Uma deliberação sensata não se foca apenas no interesse do momento, ela tenta ponderar o que está por fora, as consequências dessa ponderação. Bem, você vai falar, uau, ele está cada vez mais parecido com Péricles, né, a tentativa de avaliar uma situação no seu todo. Calma, né, que esse quadro é bem mais complexo do que parece. A gente está vendo só as peças do quebra-cabeça, no final a gente talvez consiga ver o quadro. Né. Os mais perigosos são exatamente os que acusam antecipadamente um orador de estar subornado, apenas para fazer uma exibição de retórica. Se lhe imputassem somente ignorância, o orador incapaz de convencer os seus ouvintes poderia ir embora com a reputação de tolo, mas não de desonesto. Quando, porém, a acusação é de desonestidade, o orador bem-sucedido se torna suspeito, e o fracassado, além de tolo, será indigno. Lembra algumas estratégias de argumentação feitas hoje em dia? Esse sujeito não é só burro, ele está ganhando alguma coisa para falar isso. Né? A lógica da calúnia, se você quiser colocar pura e simplesmente. Né? Tudo isso é prejudicial à cidade, privada de seus conselheiros pelo medo. Aqui está o centro do problema. Né? Quando você transforma o ódio, a mentira, a calúnia e todas as emoções do espectro negativo em pauta do dia, né, as pessoas que poderiam dar bons conselhos, poderiam dizer algo sensato, poderiam, né, tentar mostrar um outro lado, são vistas como desonestas. E por extensão, né, seja por intimidação, seja por qualquer outra razão, nem sempre se pronunciam, né, se veem constrangidas a ficar quietas, justamente porque não tem como, né, veja, para quem pensa bem, como é que você vai discutir com quem já vem latindo, né, com quem já vem atirando pedra, com quem já vem chutando balde, com quem já vem, né, fazendo tudo que a gente vê que faz. Como é que você vai dizer, você que tenta pensar bem, você que tenta, né, formular um pensamento que você sabe que leva tempo, que é uma coisa ultra complexa, uma coisa demorada, depende de N variáveis, como é que você vai discutir com quem está interessado pura e simplesmente em destruir? Com quem sequer está interessado em ouvir, está interessado em simplesmente ganhar alguma coisa com um discurso de ódio ou com, sei lá, que outro meio, tá certo? Qualquer semelhança talvez não seja mera coincidência. Ela seria mais próspera se os cidadãos desse tipo não tivessem a mínima eloquência, pois assim o povo estaria menos sujeito a errar sob sua influência. Mas o bom cidadão deve mostrar-se um orador melhor, não através de ameaças aos seus opositores, mas usando os melhores argumentos. A pergunta é, quem quer ouvir? Se ninguém quiser ouvir, se tiver todo mundo interessado em linchamentos, em ser justos, né, não por acaso, né, vejam os lavajatismos da vida, né, o que isso, né, se todo mundo tiver interessado em ser justo, né, por si próprio, em linchar o outro,
que faz esse bom cidadão? Uma cidade sábia, sem negar ao melhor conselheiro as honras merecidas, não deverá exagerá-las. Em vez de impor uma penalidade ao orador vencido, não deveria sequer tratá-lo desrespeitosamente. A gente faz exatamente o contrário. Você vai falar, pô, então Diodoro vai lançar mão de um manifesto humanista, ele vai, né, cada vez mais se encaminhar para aquela fala de Péricles que nós vimos lá atrás. Muita calma, vamos devagar. Ele abre, né, o próximo parágrafo. Nós fazemos exatamente o contrário de tudo isso. O resultado é que não somente o autor das propostas mais perigosas é obrigado a recorrer a artifícios para convencer a multidão, mas também o conselho mais útil necessita da mentira para tornar-se aceitável. Opa, tem alguma coisa estranha no ar, não tem? Né? Os ventos mudaram, vocês perceberam? Quer dizer, que um sujeito odioso como Cleão, ou movido por essa passionalidade como Cleão, se utilize da mentira, é previsível. Agora, que até o conselho mais útil tenha de ser também mentiroso, estamos numa outra esfera. Quando uma cidade chega a esse ponto, de que até para entender aquilo que é necessário, ela precisa ser enganada, ou seja, uma pia fraude, né, como Platão vai chamar, como, né, vai ficar conhecido dali para frente, quando até aquilo que é útil precisa ser edulcorado com o açúcar da mentira, digamos que estamos entrando em terreno pantanoso. É claro, né, na história, ao contrário da filosofia, não existem éticas absolutas ou políticas absolutas. Tudo é fruto de um contexto, tudo precisa ser analisado nos seus termos, nas suas possibilidades. Agora, quando a mentira começa a ganhar espaço, quando a fraude começa a ganhar espaço, né, talvez até qualquer resto de ética comece a implodir e se arriscar a se transformar em cinismo. Né? O cinismo é, entre aspas, a contraface da ética, né? É a implosão de qualquer forma de... É a ética da antiética, ou simplesmente a antiética, tudo bem? Mas vamos lá. Com essa sutileza excessiva, nossa cidade é a única a qual não se pode servir abertamente e sem enganá-la. Quer dizer, até o bom orador, até o bom intelectual, ele precisa ser mentiroso, ele precisa ser sutil, caso contrário ele vira alvo, né, dos cães que querem destruí-lo, dilacerá-lo. Vamos devagar. Nós, oradores, somos responsáveis por nossas opiniões, e vós não o sois por vossos votos. Se ao menos o autor de um projeto e quem o aprova corressem os mesmos riscos, vossas decisões seriam mais razoáveis. Com efeito, em caso de maus resultados, vós cedeis ao primeiro impulso, reparem no vocabulário, e punis aquele que tinha apenas a sua própria opinião, ao invés de vos punir a vós mesmos, ou seja, a multidão que compartilhou o erro. Multidão que compartilhou o erro, essa frase soa assustadora hoje em dia, quer dizer, mas o que ele está falando? Né? Nós que propusemos alguma coisa, nós somos passíveis de punição. Agora, quem endossa o faz sem necessariamente ponderar o que está endossando. Às vezes, muitas vezes, pelo mero prazer, ou pelo, né, às vezes até para se autodestruir. Como é que um cara como o Tiririca é eleito deputado, por exemplo? Façam essa pergunta, né? Pior do que tá não fica, e todas as palhaçadas, né? Façam essa pergunta, como é que um cara desse chega a ser deputado? Não, assim, tô pegando esse para não pegar outros 1000 exemplos que poderia colocar, né, na jogada, tá? Como é que isso chega a se transformar em realidade? Se formos recorrer à psicanálise, talvez pulsão de morte, se formos, né, tirem suas conclusões, tirem suas analogias como vocês acharem melhor. Eu não vou, né, forçar a mão. O que fazer diante disso, né? Se o discurso é algo tão importante que precisa de toda essa sutileza, né? Já deu no meio de Cleão, né? Se o discurso ainda é algo tão valorizável, algo tão importante, o que fazer então no caso dos mitilênios, né? Como, né, se utiliza? Veja, sabendo que até para uma coisa boa você precisa mentir, como que ele, Diodoro, vai se colocar diante dos mitilênios? O que fazer com relação aos mitilênios? Tudo que vem na sequência é mentira ou é verdade? Né? Ou é uma verdade marcada pela mentira, uma verdade paradoxal, quase cínica? Tenham isso em mente para ler o que vem na sequência. Né? Não se trata de sua culpa, mas do melhor partido a tomar em relação a nós mesmos. Aqui começa a divergência efetiva com relação a Cleão. Né? Cleão está focado no seu interesse pessoal e no interesse do seu grupo. Né? Não se trata da culpa dos mitilênios, não se trata de julgar o passado, diz Diodoro, mas se trata de tomar uma decisão com vistas ao nosso próprio interesse. Em bom português, Cleão, como todo protofascista,
né, está interessado em justificar o passado ou justificar o presente. Diodoto é o sujeito que tende a se transformar em um Péricles, tende, bem entre aspas, ou seja, tentar ver o que é melhor para o futuro, a previdência que tenta antecipar o que vai vir no futuro. Posso demonstrar que eles são plenamente culpados sem, todavia, reclamar sua morte, se isso não nos traz vantagens. Da mesma forma, só os perdoaria na medida em que o bem da cidade o exigisse. Quer dizer, uma coisa é eles serem culpados, beleza. Agora, se isso não me traz vantagem, deixa quieto. É melhor engolir a ofensa, ele vai dizer, né, e pensar no nosso interesse futuro, ao invés de simplesmente sair matando, sendo que isso vai nos causar algum dano. Você vai falar, pô, que lindo, né? Então ele é um humanista, ele vai... Calma. Vocês percebem que essa frase, ela abre uma porta perigosa? Quer dizer, se eu me foco apenas naquilo que pode ser benéfico no futuro, eu vou começar a tomar decisões, quaisquer que elas sejam, no meu interesse no presente. Em bom português, ele vai dizer, eu já vou adiantar o argumento dele, depois a gente tenta seguir no texto. Ele vai dizer mais ou menos o seguinte, olha, no nosso interesse é melhor matar só os líderes da conspiração, né, da defecção, porque assim a gente preserva a galinha dos ovos de ouro. A gente deixa a Mitilene continuar pagando imposto. A gente transforma a Mitilene, né, num aliado tributário, né, pagador de imposto, e a gente não mata a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, a punição vai ser o quê? Transformar a Mitilene em pagadora de impostos. Ao passo que se a gente vai lá e mata todo mundo, a gente perde esse tributo subentendido, né? Qual é o texto amargo que fica da sua mensagem? Se fosse mais conveniente matar todo mundo, mataria, tá certo? Diodoto não é a voz da bondade, a voz do humanismo, a voz da compaixão, digamos assim. Pelo contrário, ele é a voz quase de uma racionalidade extremamente fria, extremamente pragmática, extremamente oportunista, né, que vê no trato do outro, né, aquilo que é mais conveniente para si próprio. Mas se fosse interessante matar todo mundo, se isso trouxesse mais lucro, perfeitamente eu matava, sem crise nenhuma. Né? Não está em jogo nenhuma questão de humanidade. Né? Não está em jogo nenhuma questão de direito humano, não está em questão de nada. O outro não merece sequer consideração. Os mitilênios são instrumentos da voz de Diodoto. Vocês percebem onde eu quero chegar? Eles são meios para a satisfação de algo que pode ser ou não mais interessante para mim. Se for, maravilha. Se não for, dane-se, descarta. Né? Tudo bem? Vamos ver onde isso vai chegar. Considero o nosso dever deliberar mais sobre o futuro do que sobre o presente. Cleão fala do presente, Diodoto do futuro. A consideração de nossos interesses futuros me conduz a uma conclusão inteiramente contrária, né? A de Cleão, lógico. Não nos cabe agora processá-los nem pesar a justiça de sua conduta, mas deliberar sobre eles para determinar a conduta que os tornará mais úteis a nós. Reparem que os tornará mais úteis a nós. Diodoto instrumentaliza os mitilênios. Né? Se fosse mais, volto a dizer, se fosse mais útil matá-los, mataria. Sem a menor dor na consciência. Sem o menor problema. Né? Mas, no seu entender, é mais útil matar apenas os líderes. Estamos falando de quase mil e tantas pessoas. Né? E eles vão ser mortos de fato. Né? Já adianta, a decisão de Diodoto vai ser aceita por uma margem muito estreita, e esses 1000 vão passar, né, vão ser devidamente dizimados. Tá? Mas é uma decisão de um pragmatismo frio, para não dizer quase cínico. Né? Tudo bem? Tenham isso em mente. O parágrafo 45 é um parágrafo, assim, digamos, notável na obra de Tucídides por várias razões. Não só por esse... Ele extrapola, ele exorbita desse contexto de longe. Tá? Por que ele é um parágrafo notável em vários sentidos? Porque é o parágrafo em que, pela boca de Diodoto, né, Tucídides mostra que a pena de morte é inútil, né, que as punições cada vez mais violentas, elas crescem numa espiral absolutamente inútil. Vai chegar um tempo que você, né, você não só não vai conseguir intimidar como você queria, como ainda você não vai ter punição suficiente. Você vai ter que, quer dizer, matar o sujeito 4 vezes. Para ele, né, percebe o absurdo da situação? Tentar intimidar com a pena de morte é uma perda de tempo, ele vai dizer. Né? Não há lei, não há nada que lide, que faça o contrapeso com relação às vontades humanas. Se o sujeito quiser delinquir, ele vai delinquir. Né? É o que Diodoto diz aqui. Né? A pena de morte, né, perda de tempo. Todos os homens estão, por natureza, sujeitos a errar. Por natureza. Ele volta ao tema da natureza humana. Tá?
seja na vida privada, seja na pública. E não há lei que os afaste disso, mesmo percorrendo sucessivamente toda a escala de penas, agravando-as incessantemente para reforçar a proteção contra os delinquentes. Quer dizer, você pode intimidar com, sei lá, cadeia, mutilação, morte, queimar os ossos, maldição do espírito, o que você quiser. Nem por isso as pessoas vão deixar de delinquir. Tudo bem? Segundo Diodoto. Manifesto humanista? Calma, não é bem assim. Vamos devagar que, né, o texto continua com várias camadas. Além dessa defesa contra a pena de morte, né, dessa defesa contra, não, né, dessa crítica à pena de morte, esse parágrafo é notável, assim, de modo bem grosseiro, porque ele é uma aula de psicologia, né, ele é uma aula de quase que de psicanálise, né, pelo que vem na sequência aí em amarelo. Né, como é que funciona a psique humana, por que pessoas delinquem ou não. Tá? Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não vou querer, né, não quero cantar de galo na seara alheia, né, vou comentar Tucídides como o Tucídides não chegou, não tenho nenhuma pretensão de fazer nenhum anacronismo, mas esse trecho, ele tem insights notáveis que vão reaparecer com ligeiras variações em vários autores. Né? Ele é quase que um estudo da mentalidade criminosa, digamos assim. Tá? E tem a ver com aquilo que nós vimos no primeiro encontro, na questão do conteúdo humano da obra, do conteúdo, né, da natureza humana. Né? Na verdade, tudo leva o homem a desafiar o perigo. A pobreza inspira a temeridade pela necessidade. A riqueza pela incontida da opulência. E as várias outras paixões humanas, é o elemento passional que está em jogo, o perigo desse elemento, né? Por forças igualmente irreprimíveis, atuando sobre cada uma das diversas situações em que se encontram. Também a esperança e o desejo estão em toda parte. Essas duas são centrais, né? Eros e elpis, né? A vontade descontrolada, o eros pode ser tanto a paixão erótica, a vontade erótica, quanto qualquer forma de desejo, né? E a elpis, a esperança, a expectativa, que se você lembrar lá de Hesíodo, é um mal, né? É o último dos males que fica, né, no jarro de Pandora, por exemplo. Na mentalidade grega, a elpis é sempre algo ruim, a esperança é sempre algo perigoso, quem espera não age. Quem espera ficar sentado, perde tempo, né? Ela é uma espécie de somatória dos males para os gregos. Tá? O desejo conduz, né? Ele aponta para frente, a esperança segue. O desejo inspira planos, a esperança promete os favores do acaso, o problema da Tüche. Né? Quando os três se combinam, o desejo de um lado, a esperança do outro, e o acaso, a Tüche, que ele cai no colo, aí você tem a conjunção nefasta. Né? Os dois causam males terríveis, e sendo invisíveis, mostram-se mais fortes que os perigos visíveis. O acaso, a Tüche, né, a sorte, juntando-se a outros fatores, não é incentivo menor. Às vezes ela vem do nada e induz os homens aos perigos, mesmo sem recursos adequados. A epidemia de Atenas é uma Tüche, né, algo que aconteceu pela Tüche, algo que aconteceu por acaso. A gente vai ver no próximo texto, ainda hoje, né, que Cleão é um sujeito bafejado pelo acaso, e o que isso significa. Né? Ele é um sujeito que não pensa bem, ele é movido por... Né, o ódio é uma forma de desejo, não nos esqueçamos disso, o ódio nutre expectativas, e quando o acaso se soma a tudo isso, né, a conjunção está feita. Enfim, isso se aplica sobretudo às cidades, porque no caso delas estão em jogo os mais altos interesses, e cada cidadão, vendo que todos pensam como ele, superestima irracionalmente a própria força. Em poucas palavras, é absurdo e seria a maior estupidez crer que a natureza humana, quando quer alguma coisa, seja contida por qualquer lei ou ameaça. Ou seja, contra as paixões nada é efetivo. Né? Contra as paixões, qual é o único remédio? Desviar para uma outra paixão, para uma paixão menos deletéria. Né? Se você, falando grosseiramente, o sujeito é viciado em X, né, e esse vício está apressando a sua morte, a sua condição X, né, encaminha esse vício para um outro lado, porque não há meio, não há remédio, não há nada que seja capaz de conter esse vício, nenhuma ameaça aqui no contexto político. Né? Então, pensando numa cidade, que é o foco de Diodoto, né, quando essa cidade está movida por esse jogo de paixões, só a capacidade de encaminhar essas paixões para um outro lado é que consegue contê-las. Caso contrário, não há palavra, não há lei, não há ameaça que seja capaz de persuadi-la do contrário. Pergunta, se até o bom conselho precisa ser mentiroso, isso aqui é verdade ou mentira? Né? Voltem lá naquelas frases que ele soltou no começo e tentem entender esse trecho
por outras vias. Enfim, deixo para vocês a brincadeira. Não devemos, portanto, depositar nossa fé na pena de morte. No estágio atual, eu vou resumir aqui, porque o tempo já vai longe, né? A gente precisa pensar numa punição moderada. Qual é o argumento de Odoto? Uma punição moderada é aquilo que nos convém, pouco importa os mitilênios, né? Não deveríamos castigar severamente homens livres que se revoltam, mas vigiá-los com rigor antes da tentativa, para impedi-los até de pensar nisso. É um enorme erro, né, ele vai dizer, eliminar todos os mitilênios. Por quê? Primeiro, né, você tem um erro político estratégico aí. Se você mata todo mundo indiscriminadamente, né, quem estivesse pensando em cometer algo inocente ou qualquer movimento, já vai partir logo para os finalmente, uma vez que qualquer crime é passível da mesma punição. Então, para que, né, provocar rebelião de uma cidade, você pode provocar de uma ilha inteira, já que tanto de uma cidade quanto de uma ilha inteira, a punição é a mesma, é a morte. Tá certo? Então, o primeiro erro é esse. O segundo erro é econômico, né? O segundo erro é pragmático, é puro e simplesmente oportunista. Para que matar galinha dos ovos de ouro? Né? Para que matar uma cidade que é rica e que pode nos fornecer um belo de um tributo? Né? Mesmo que o povo fosse culpado, ainda assim deveríamos dar a impressão de não perceber, fazer vista grossa, né, a fim de que a única classe, ainda nossa aliada, a democracia, né, democracia com democracia, não se nos torne hostil. Enfim, creio ser muito mais vantajoso para a preservação do nosso império suportar a injúria pacientemente do que aniquilar, embora com justiça, homens cuja sobrevivência nos interessa. Apesar de que pretende que essa punição combina justiça e conveniência, não nos parece possível juntá-las nesse caso. O que ele está dizendo? Seria justo punir? Seria, mas é inútil. É bobagem. É melhor a gente fazer vista grossa, né? Deixa a satisfação do ego para lá, deixa a satisfação das coisas pequenas para lá e vamos focar no que interessa. O que interessa? Dinheiro, a manutenção do império. Essa é a punição moderada proposta por Deodoto. Esqueçam a ética em bom português. Ética não está em jogo. Ética pouco importa nas relações políticas internacionais, ou mesmo intracidade. Pouco importa a satisfação ética, ainda que verdadeira, né, desde que o nosso interesse seja preservado. Tá certo? Isso é o que ele chama de punição moderada, né, condenação ponderada. Resoluções prudentes têm mais efeito contra os adversários que atos irracionais de força. Ficou claro o que eu estou chamando de oportunismo pragmático? Né? Se fosse mais útil matar todo mundo, mataria, né, na lógica de Deodoto. Como não é, esqueçam a satisfação individual e vamos direto para aquilo que interessa. Tá? Ele traça esse quadro tentando se contrapor a Cleão. Vejam o que acontece. Né? Preciso dizer o que está em jogo aqui. Eu disse no começo, né, Deodoto é uma espécie de quase Péricles, mas tanto ele quanto Cleão, se você ler com cuidado, você vê que eles são uma espécie de sombra macabra de Péricles. Né? Um porque exagera no quesito força, ódio, truculência, como meio de política internacional. O outro porque chega muito perto de um cinismo frio e calculista, de um cinismo que basicamente diz, olha, vamos fazer aquilo que nos convém, independentemente de quaisquer outras considerações, tá certo? Não há um projeto em jogo. Esse talvez seja o ponto principal. Nenhum dos dois vocaliza um projeto democrático. Ambos são reações imediatistas, são reações que buscam satisfação rápida para um problema aparentemente casual, para um problema aparentemente momentâneo. Ou seja, não há bonzinho e malzinho na história, não há mocinho e bandido. Né? Ambos tem um pouco de cada numa mistura que chega a ser quase indigesta. É fácil você se indispor contra Cleão quando você lê o discurso dele primeiro, e achar que Deodoto é a voz da sensatez. Agora, quando você lê os dois lado a lado, a impressão que fica, me corrijam se eu estiver errado, é de uma amargura terrível. Quer dizer, qualquer uma das soluções, nenhuma delas traz uma perspectiva de futuro de fato. Uma é meramente imediatista, a outra é interesseira, e nenhuma das duas pressupõe um projeto como aquele que nós vimos de Péricles, tá certo? Ou seja, nós temos uma outra fase da democracia ateniense, é uma fase em que aquele projeto lá de cima ele é dado como algo, é dado como de barato, é dado como algo já conquistado e algo que se preserva por si próprio, quando na verdade a gente sabe que isso talvez não aconteça, né?
As revoltas vão continuar, né? No livro oitavo a gente vai ver Quios, né, a terceira das grandes ilhas, vai se afastar, as revoltas vão continuar, né? Como eu falei no começo, Atenas sofreu apenas o primeiro dos grandes desafios internacionais, e esse quadro vai se agravar daqui para frente, tá? Mas antes de chegar lá, a gente tem várias coisas no caminho que eu vou comentar oportunamente, tá? Só para só para arrematar o problema, né? Tucídides diz: os atenienses continuaram indecisos, né, e a votação se dividiu quase 50-50. O parecer de Diodoro ganhou por uma margem muito estreita, né, não sabemos quanto, mas por uma margem muito estreita. E os atenienses mandaram um outro navio, né, em busca do primeiro, né, com ordens contrárias. E aqui você tem uma cena que é um exemplo de enargueia, né, na antiguidade, é um exemplo de visualização do relato, né. Os remadores, eles remam sem parar para comer, eles comem remando ao mesmo tempo, tamanha a pressa de interceptar o primeiro navio, quer dizer, para não deixar a ordem de extermínio ser cumprida, tudo bem? Mas o fato é, Atenas, reparem, estava dividida. A reconfiguração política que a gente já via lá com Péricles está cada vez mais grave. Estamos apenas 2 anos da morte de Péricles, né, 427, tudo bem? O cenário já não está lá aquela beleza, entre aspas, como nunca esteve. Tá certo? Até isso, senhores? Muito bem. Aqui, né, tem o relato da sequência, o que acontece, né, só os líderes são exterminados,